Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Pod Saúde, o podcast que a gente fala aqui de saúde nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. E no episódio de hoje, a gente vai falar aqui sobre riqueza de verdade. Riqueza de verdade, que tema forte, hein? Já pensou? Você tem riqueza de verdade? Bom, aqui você vai entender e aprender como ser rico, não é amanhã não, tá? É agora. Como ser rico agora. Olha que promessa, hein? E para conversar com a gente vai entrevistar hoje aqui, bater um bate-papo aqui com o Lucas Labastier. Labastier. Francês. Como tem que se fazer pronuncia? o biquinho, faz o biquinho aí. Labastier. Tá. Deixa pra quem sabe. Mineiro fazendo biquinho é dose. Já começamos com essa descontração aqui. O Rogério não perde uma. Bom, Lucas, seja bem-vindo, tá? Que bom que você está aqui nesse espaço com a gente aqui. O Lucas é cristão, convertido dentro do hospital ao passar por uma EQM. Experiência de quase morte em 2022, superada por um milagre. Vem se superando a cada dia. Ele é Master Coach, atua no mercado desde 2010, com mais de 20 mil horas de atendimento. Ministrou mais de 300 turmas de certificações em coach no Brasil. Formou mais de 5 mil membros da Sociedade Internacional de Liderança e Coach. E hoje está como investidor na área de construção civil, bolsa de valores, criptomoedas e liderança de distribuidores de produtos através de uma multinacional que atua em 8 países. Seu propósito é ajudar as pessoas a destravar seus paradigmas e criar múltiplas fontes de renda. Maravilha. Eu gosto disso. Bem-vindo. É isso aí. Obrigado aí, Renato. Obrigado, Rogério aí, cara. Top demais esse convite, esse bate-papo. A gente já estava conversando um pouquinho antes aqui, falando de um pouquinho da história, um pouquinho de negócios e vamos lá, vamos para cima aqui. Tô aqui para responder essas perguntas aí. Maravilha. Também comigo aqui, seja bem-vindo, Rogério Carvalho, que é anfitrião, assim como eu aqui, apresentador aqui do Pod Saúde. Bora. Bem-vindo, Rogério. Hoje eu tô cheio de perguntas, viu, doutor? Já digo logo. Você já quer saindo assim? Porque às vezes o Rogério nem me espera aqui. Já vai Quando o assunto tá indo, já invento logo. Não, eu quero entender. Vamos entender. Tem muita gente, graças a Deus, nos assistindo. Inclusive, você que está nos assistindo, já compartilha, já curte esse vídeo que vai fazer total sentido para que outras pessoas também possam ter acesso a um conteúdo de verdade. A gente vai falar de riqueza de verdade, então estamos trazendo um conteúdo de verdade. Então não esquece de fazer isso. Isso é a sua parte dentro desse projeto de abundância e de riqueza. Mas, Lucas, eu chego aqui, tá um cara aí de terno, um cara todo arrumado e com um cabelo assim meio esverdeado. Não sei se eu sou daltônico. Tá azul pra mim. Tá azul pra você? Pra mim tá tá que nem azul. aquele vestido, né? Que tinha uns vem azul, outros vem verde. Da cor que você quiser. Cara, cor da imaginação. Eu vou pela pergunta que eu já tô vendo alguém ali fazendo, olhando pro Lucas e dizendo, quem é esse cara? Que cabelo é esse? Tem que ter uma história. Não é possível que foi não é possível que tenha sido um sobrinho que pintou esse cabelo aí. Conta aí pra gente onde é o Lucas, quem é o Lucas e de onde vem essa disrupção do Lucas. Legal. Eu imaginei que você ia começar com uma dessa aí, porque é uma fase, mais uma fase que eu tô passando aqui. E eu vou contar os insights que eu tive com essa mudança, porque foi um negócio, assim, muito louco. Quando eu era adolescente, eu estava no Senai. E aí tinha um professor que deu uma louca, eu tinha lá os meus 15 anos de idade, deu uma louca, falei, vou pintar o cabelo. E aí, sei lá, aquele momento de adolescente rebelde, sabe? E aí fui no cabeleireiro, um especialista em química lá em Taubaté, e aí ele foi lá, clareou meu cabelo e que tinta, que cor? Eu falei, rosa. E aí foi lá e não ficou rosa, porque meu cabelo não clareou muito bem. Meu cabelo é muito preto, muito escuro, igual a barba. Aí ficou meio um vermelho, meio bordô, assim, sabe? A barba também não é pintada, não? Não, a barba é natural. Tá, eu acreditei. Aí eu cheguei no Senai e meu professor olhou pra mim e falou assim, Lucas,
Só 3 alunos da sua turma que não tem empresa. Só 3 alunos que não recebem. Imagina, entra um diretor de uma empresa aqui e você tem a oportunidade de conseguir um emprego, de conseguir receber para estudar. Ele vai olhar, eu não vou julgar, porque eu sei que você é um bom aluno, mas eles vão olhar e eles vão descartar você logo de cara. Uau. Pinta esse cabelo de preto. E aí eu, de mais rebelde ainda, deixei 6 meses pintando o cabelo. Eu pintei de azul, pintei de laranja, pintou um monte de cor. Cada 15, 30 dias eu deixava descolorir de novo. Enfim, ficou uma bagunça. E eu lembrei disso no dia que eu estava descolorindo, na cabeleireira. Estava morando ali em Copa, onde você foi lá no apartamento. Estava voltando um dia e falei, quer saber? Vou platinar o cabelo. Deu assim uma louca, entrei no salãozinho, a mulher falou tanto, fui lá, paguei. Ela platinou. E na hora que eu estava platinando, eu lembrei dessa história. E aí uma virada de chave, assim, começou na hora que ela estava descolorindo, foi isso. Eu falei, cara, hoje eu sou empresário. Estou empresário. E eu que dou emprego para as pessoas. E eu jamais julgaria a pessoa pela cor do cabelo. Então, assim, eu escolho os meus clientes, alguns dos meus clientes. Eu tenho hoje, felizmente, alguns ex-clientes que ele não está no momento para eu direcionar ele. Eu já ensinei o que eu tinha que ensinar, enquanto ele não executar o que ele tem para executar, eu prefiro não atendê-lo. Então, assim, é interessante como a vida faz a gente amadurecer e num negócio que parecia bobeira, veio essa baita virada de chave. E o mais interessante, depois eu fui pesquisar, que eu sou o cara, eu gosto de justificar pelo científico. E aí eu fui lá pesquisar, e normalmente as pessoas que fazem uma mudança de característica física, sei lá, decide mudar o estilo de roupa, ela busca uma mudança radical, visual, é porque ela está querendo fazer uma revolução na sua vida, nos seus comportamentos, na sua atitude. Uau. E é realmente o que eu estava buscando naquela época, que eu estava me recuperando, indo do hospital. Falei, cara, eu preciso de alguma coisa, preciso de alguma coisa. E eu pintei assim, inconscientemente, sabe? Foi um negócio bem na doideira, assim. Bateu na cabeça, fui lá e fiz. E continua. Legal. E aí eu continua fui. essa E experiência. aí eu fui clareando, descolorindo. Aí chegou o hype da Barbie. Aí eu fui lá platinado, falei, quer saber, eu vou passar um pink agora, um rosa, que eu nunca deu certo, daí ficou, tipo, até tem umas fotos aí, o meu Insta tá ali com o cabelo Barbie, ele ficou bem rosinha Barbie mesmo assim, e foi muito estranho, foi o mais esquisito, porque esse, até eu tirar, eu chegava, olhava no espelho e eu ainda assustava, porque assim, pra mim eu tô normal. Eu só me vejo quando eu vou ver no espelho ou no story, no elevador, porque a gente esquece, né? Olha, a gente não fica olhando. O bacana que você está trazendo aqui é que o emprego, na verdade, não foi o emprego que você escolheu, você que escolheu o emprego, né? Perfeito. E tem outro ponto interessante que a gente conversou na semana passada e a gente estava conversando sobre a primeira coisa que eu pensei, por quê, né, do cabelo colorido. E aí a gente conversando, você falou assim, então, traz muito julgamento. E o que mais? O que você me disse? Porque quando as pessoas te olham, é natural, né? A gente trabalha muito isso aqui, que é vamos tirar o julgamento, mas qual que é o natural das pessoas? Natural não, né? O normal, né? Não vou falar que é natural. É o normal comum, né? Trazer esse julgamento. E você me comentou que é uma oportunidade de aprender a lidar com esses julgamentos. Eu achei isso interessante, queria compartilhar aqui também. É forte isso, porque você sabe que você vai chegar num lugar, você sabe que as pessoas vão olhar, você sabe que vão te julgar, e você tem que, tipo, tá o tempo inteiro dando esse comando do tipo, cara, eu tô sendo eu e acabou. Então, assim, no começo é bem desafiador mesmo, mas é uma forma de você fortalecer isso. Né? Você consegue interpretar bem isso, assim, observando as pessoas? Porque você comentou comigo, eu não enxergo, só quando eu olho no espelho. Mas as pessoas, a primeira coisa que me vê é olhar no meu cabelo e, tipo, mas você percebe. Cara, é o que eu falei. Num primeiro momento, você fica um pouco desconfortável. Mas eu gosto de entrar em situações desconfortáveis. Por muito tempo na minha vida, fui um fracassado. E eu percebi que quando eu comecei a me tornar uma pessoa mais realizada, mas assim, com a sensação de falar, cara, eu sei que eu sou um sucesso na minha área, foi quando eu comecei a fazer as coisas fora da minha área de conforto comportamental. Então, assim, é fácil. Hoje eu tô voltando pra academia. E, cara, hoje eu fui além do peso máximo que eu já tinha ido. Eu nunca tinha puxado o peso que eu puxei hoje. A outra máquina de costas eu quase zerei. Então, assim, eu tô voltando de uma recuperação ainda, mas eu gosto de estar sempre puxando fora do meu limite, porque eu acredito realmente que a gente coloca muito limite mental, muito limite
Tipo, as pessoas falam assim, a política, a crise econômica, o governo, a sociedade, cara, não é. 85% para mim é bloqueio psicológico. É coisa que a própria pessoa cria e eu falo muito assim, as pessoas elas não estão acostumadas a pensar. Você fala assim, Lucas, eu penso. Cara, a maioria das coisas que nós fazemos no nosso dia é no piloto automático. O cérebro nosso ele é preguiçoso, ele gasta, por gastar muita energia, ele é naturalmente preguiçoso para poder economizar energia, né? Algumas pesquisas científicas falam que numa dieta de 2.000 calorias, o cérebro consome 500 calorias só para você ficar em repouso. Imagina quem pensa. Então as pessoas têm preguiça de pensar. E tem uma coisa que eu aprendi com um mentor, que ele, não sei se vocês conhecem, o Jacob Petri. Ele que me ajudou a falar isso. Ele falou, Lucas, você tá fazendo esses vídeos meia boca aí, vai estudar, vai ler livro, tá dando pra ver, seus vídeos estão uma merda. E pau, desligava o Skype na minha cara. 2, 3 horas da manhã eu dormia pé da vida com ele, ficava assim, virando na cama, daí eu ia no outro dia, comia um monte de livro e falava, agora eu vou ficar bom. E ele falava, as pessoas confundem pensar com a atividade cerebral. Atividade cerebral todo mundo tem. O seu cérebro está ligado no cérebro de todo mundo, até dormindo. Todo mundo tem atividade cerebral. Sim. Mas pensar é um processo dolorido, é um processo que cansa. É você pegar uma informação, parar, refletir, digerir ela. É o que você faz lá com os estudos da Bíblia, né? O que o Rogério faz. Esse digerir é o processo de pensar. Né? Então as pessoas falam assim, tá pensando? Né? Tô pensando. Tá nada, só tá com atividade mental. Atividade cerebral. Só tá vivo cerebral, né? Isso. um vivo cerebral. Lucas, você é fundador, idealizador de um método chamado Paradigma, ou Imersão Paradigma, o qual eu tive a alegria de poder participar e realmente são várias quebras de paradigma e eu vou prestar muita atenção naquilo que você tem falado agora, porque é justamente isso que eu peço, que você que está nos assistindo não tentem entender o que é que está acontecendo, tentem captar o que é que o Lucas está falando, porque isso é uma essência. E você acabou de falar agora que procura lugares e situações desconfortáveis. Isso para mim é uma quebra de paradigma, isso é uma idealização fora do comum e eu não tenho dado científico, mas segundo o IBG Rogério, né, 99% das pessoas correm de situações desconfortáveis, fogem de situações desconfortáveis, até porque, segundo o IBG Rogério, né, nós temos uma fuga da dor. Nós não queremos sentir dor, Deus me livre. Eu estava aqui falando antes que eu estou vivendo em tempos de médicos, por quê? Porque eu estou sentindo uma dor no braço, uma dor no ombro. Odeio sentir dor. E a situação desconfortável me provoca, me promove uma dor, não necessariamente física, mas às vezes mental, espiritual. E eu queria que você quebrasse esse paradigma na vida de muitos aí que estão fugindo da dor para poder ter e não estão conseguindo o resultado que querem. Que história é essa que você vai ao encontro do desconforto para ter o resultado que você deseja? Interessante a pergunta, né? Porque para você é uma quebra de paradigma. Para mim já é hoje natural. Mas você falando aí agora, e eu pensando e refletindo aqui, não era assim. O Lucas também fugia da dor. Né? Por isso que eu pesava quase 100 quilos, por isso que eu bebia todos os dias para fugir da minha dor emocional, psicológica. Perfeito. Por isso que eu ganhava muito dinheiro, mas vivia falido, endividado. E aí, eu acredito que, como que eu mudei isso, de buscar a dor? Posso rasgar o verbo aqui? Aí é você que decide. Por mim, falar na lata. Você já pode abrir a boca. Cara, eu acredito que a maioria da população vive que nem Walking Dead. As pessoas, elas não vivem. Walking Dead é uma série de zumbi, né? Isso, elas estão... Fala pra mim que eu não sou Netflixiano, não. Eu também nunca assisti. Também nunca assisti, mas é uma série lá que são zumbis, sei lá. Tá. Então, assim, eu vejo as pessoas como zumbis. O que é isso? Vê um conteúdo na internet, você tem que ser empreendedor pra você ser não sei o quê. Daí a pessoa fala, eu tenho que ser empreendedor porque o cara que é bilionário falou. Perfeito. Tipo, cara, a pessoa não pensa. Ela simplesmente vai onde ela pega uma informação e sai repetindo e duplicando. E desde o meu primeiro curso de coaching, cara, desde minha primeira certificação,
A professora, a instrutora lá, Master Coach, falava um negócio, eu anotava, eu chegava em casa, eu abria o computador, né, porque não tinha muita coisa no celular, ia lá e falava, não, deixa eu ver de onde que é esse negócio que as crianças do 0 aos 6 anos de idade escutam 100.000 vezes a palavra não. Quem que contou isso aí? Quem que conta até 100.000, velho? Ah, pelo amor de Deus. Eu falo, não, mano. Quem que foi o cientista que ficou 6 anos olhando dentro de uma casa com câmera e microfone? Hoje, com a inteligência artificial, é fácil, né? Põe lá e fala, ó, mede a palavra não e vai contabilizando. No contador, põe Alexa, microfone na casa inteira e beleza, hoje dá. Agora, 15 anos atrás, eu achei esquisito. Mas a gente repete essa informação, eu repito essa informação. Sim. Então, assim, a gente pega uma informação e já sai repetindo sem pensar. E aí, quando eu vi essa situação do sucesso, do resultado, eu fui digerir o que era sucesso para mim. Mais uma vez com o meu mentor, o Jacó, ele também me ajudou muito nisso. É um cara que eu admiro demais, porque ele estudou muito a lei do sucesso no Napoleon Hill, estuda até hoje, enfim. E aí ele falava, mas o que é sucesso para você? Você está buscando o quê? Eu falava, caramba, que louco. E aí entra na linha do que a gente estava falando do título aqui, né? Que é, cara, a gente está vivo. É você estar vivendo uma coisa que a maioria das pessoas querem viver, mas não conseguem. Isso para mim hoje é sucesso, sabe? As pessoas querem chegar no topo da montanha, mas a maioria não vai chegar. Isso é sucesso. As pessoas, elas querem ter, minha mente, eu tive uma expansão de consciência. Cara, mas você está fazendo o que você quer ou é o que uma doutrina enfiou na sua cabeça? Perfeito. Então a gente, o tempo inteiro, a mídia, as informações que vão manipulando e vão construindo um paradigma para que a sociedade pense de tal forma. Só que como que você percebe se é ou se não é um paradigma? Que é uma coisa. Você pergunta para as pessoas no Brasil, elas falam, você tem que fazer A, B, C. Aí você pergunta no Japão, fala, não, você tem que fazer C, B e A. Então assim, quem que tá certo? Uhum. E aí quando eu gosto muito dessas informações antagônicas, assim, tipo água e óleo. Aí eu falo, então vamos pesquisar isso aqui. Aí eu vou lá na molécula da água, aí eu vou lá na molécula do óleo e falo, entendi porque elas são tão opostas assim. Mas quem que tá certo? Certo. Quem que tá certo? Essa é a pergunta. Tá certo no que você acredita, porque a pessoa que vai estar do lado ABC vai acreditar que é ABC. A pessoa que falar que é C, B e A vai falar que o certo é aqui. Então, existe, a gente está falando do não julgamento, existe essa barreira na minha visão, sabe? Das pessoas quererem colocar, não, porque é assim que tem que ser feito, porque esse aqui é o jeito certo. Cara, é o jeito certo para você. Perfeito. Né? E às vezes não é o jeito certo para o outro. Então, eu acredito que a gente... E isso gera um desconforto, porque o que é para você pode não ser para mim, então isso a gente gera um desconforto se não houver essa maturidade de relacionamento. Pronto. E é assim que a gente cresce. Perfeito. São pontos de vista diferentes, né? Quando a gente fala de pontos de vista, você pegar, por exemplo, um objeto que está a 5 metros de você, você está num ponto, você muda de local, ele pode ter uma percepção bem diferente. E é isso, né? É o mesmo objeto. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, Lucas, qual é a religião certa, evangélica ou católica? Aí eu fui pesquisar, que eu também sou mestre, né? Meu negócio é pesquisa e ciência. Apesar de ser muito espiritual, eu gosto de embasar dados e fatos. Eu fui pesquisar. Aí tinha lá um instituto lá dos Estados Unidos de estudo religioso que contabilizou mais de 40 mil denominações cristãs no mundo inteiro. A cada ano surgem 3.000 novas denominações cristãs. E outras tantas param de existir. Aí quando eu fui lendo, eu disse, cara, como é que eu vou responder qual é o certo? Se ele só deu 2 opções. Ele só me deu 2 opções. E tem 40 mil. Então, uma redução é sempre... Você é mestre, especialista em PNL, e a gente sabe que generalização, redução e qualquer outra forma dessa maneira de pensar é sempre muito pobre. Sim. É sempre contra a riqueza da qual a gente está falando. Verdade. Então, quando ela me perguntou, eu disse, eu tenho que dar uma resposta. Mas espera aí, eu tenho que dar uma resposta de uma das duas ou eu tenho que conhecer as 40 mil?
Como eu não vou conhecer as 40 mil, eu dei pra ela o dado e deixei ela conhecer. Se vira, Já que você quer saber qual que tá tava- certo, vai atrás das 40 mil e descobre tudo. Eu não vou vai fazer estudar isso. aí, que isso aí eu não vou fazer, não. Né? Dá lá pro chat GPT responder pra você essa Te aí. vira qual é a certa. É. Mas o que você vem nos acrescentar é isso. É aquilo que eu acredito. O que eu acredito é certo, mas o que eu acredito também não implica de que o outro esteja errado. Perfeito. Exato. É o que eu acredito, mas por eu acreditar nisso, não faz sentido eu dizer que você está errado. Perfeito, perfeito. E é assim que a gente vai aprendendo a lidar com esse desencontro e com esse desconforto, né, de informações, porque são informações. Tá certo. Informação, qualquer narrativa que você pegar, você olha hoje um seriado do Netflix, como você falou aí, você pode falar que é uma loucura, ou você pode falar que eles estão mostrando a realidade. O mesmo seriado. Uhum. Sei lá, você pega La Casa de Papel. La Casa de Papel, pra mim, é a realidade. Pra mim, aquilo ali é um negócio muito, muito real. Muito real. Aquele saque do ouro e tal. Até porque um dos criadores lá chama Javier Santander. Eu acho muita coincidência. Os caras criarem aquela narrativa do saque do ouro do Banco da Espanha pra poder falar que é uma ficção, sabe? Não sei de onde que brotaria isso na cabeça de alguém. Porque, lógico, se eles falam que é ficção primeiro, aquilo ali virou verdade. Então, eles podem sacar o ouro dali que ninguém vai saber, não tem como saber. Né? Então, enfim, mas porque eu dou essa... Eu sou meio o cara que estuda as teorias de conspiração aí, se você falar, eu sou meio... Mas se você parar para avaliar algumas coisas, você tem que olhar. Você olha e aí você vai quebrando esses paradigmas. Então eu gosto desse tipo de informação. Acho que faz minha cabeça crescer, sabe? Faz eu pensar um pouco fora da caixa aí. Ô Lucas, e conta pra gente aqui essa experiência aí, muito forte pra você aí, que foi esse milagre que você recebeu, né? Conta um pouco aí pra gente entender como é que foi isso e como é que você se comporta frente a isso, né? Foi uma oportunidade que quando eu fui internado, assim, entre aspas, do nada, né? Eu nunca tinha feito um exame de sangue, nunca tinha feito um exame de urina, eu não sabia meu tipo sanguíneo, com 33 anos de idade. E aí eu comecei a sentir uma fraqueza e começaram a aparecer uns roxos. Não se preocupe não, viu, Lucas? Tem muita gente que tá nos assistindo agora que ainda não sabe, né, doutor? Mas vai mudar Ainda. isso. Recomendo que não façam isso em Né? casa, crianças. Não Vai façam. mudar isso, até porque é um pó de saúde, nós estamos oferecendo saúde. Então, Acesso pelo a essa amor de saúde. Deus, mudem de mentalidade. Quando Escutem essa história e mudem de mentalidade. Quando você falou do seu projeto aí do cartão, eu falei, nossa, cara, fenomenal, porque acessibilizar isso é importante, mas a conscientização também vem junto, né? E aí, eu fui lá, fiz uma bateria de exames, eu lembro que, assim, o cara tirou 18 ampolas de sangue, fez, sei lá, como eu não tinha plano de saúde, nada, eu fiz tudo no particular, gastei, sei lá, quase R$1.500 de exame de 18, R$20, só pra vocês entenderem a quantidade de coisa que o médico pediu. E aí puxou a capivara da minha vida. Aí ele olhou, pegou o exame, eu mandei pra ele, ele era de Taubaté, morava no Rio, ele falou, cara, recomendo internação imediata. Uau. O seu estado está grave. Eu ainda segurei 2 dias em casa, isso foi na sexta, no domingo eu levantei e quando eu fui chegar no banheiro, eu travei assim entre a parede do closet, do espelho assim, e pretejou toda a vista, eu falei, opa, acho que eu preciso ir. E aí eu fui, cheguei no hospital, perto de casa lá, fui sozinho ainda, entrei no Uber, saí, tipo, pertinho ali. E aí me internaram, achei que, sei lá, ia tomar uma medicação, achei que ia tomar uma transfusão de sangue, alguma coisa assim, e ia sair, sabe? 0 bala, igual meu pai ia quando eu era criança. Ele entrava, internava um dia e saía. Eu ficava lá 12 horas e saía. E aí fiquei 27 dias lá dentro, né? UTI e tudo mais, e foi muito louco. Tô contando essa história no meu segundo livro. São 27 dias para um milagre, eu falo, né? Que provavelmente vai ficar esse título aí no livro. E aí, cada dia eu vou contando o que aconteceu ali dentro, como é que foi a minha experiência. E num dos dias, eu tava assim, comecei a medicação, comecei o tratamento. E aí, na sexta-feira eu já tava com febre, com dor. No sábado, febre e dor. No domingo, uma febre assim, incontrolável, quase 40 graus o dia inteiro. E eu pedindo para morrer.
assim, pedindo entre aspas, né? Mas falando assim, cara não, né? Falando assim, Deus, porque eu já tinha orado já de todas as formas possíveis. Falei assim, Deus, se isso aqui é o terceiro dos 5 dias do tratamento, eu não quero viver o 4º e o 5º dia. Pra você imaginar o nível da dor que eu tava. E aí eu falei assim, cara, vou jogar a toalha. E quando eu joguei a toalha de mim, falei, então Deus, leva o meu corpo, porque já entreguei meu espírito, já entreguei minha alma, eu conversando com Deus do meu jeito, né? Nisso a minha esposa ligou no WhatsApp, eu coloquei o celular assim na maca, comecei a conversar com ela, chorei um pouco e falei assim, não dá mais, não sei se eu vou passar disso aqui não. E aí ela começou a orar. Ela, né, aquelas crentes firmes, né, começou a orar, falou, não, vamos orar então? Eu falei, vamos. E ela começou a orar, e ali eu tive uma experiência sobrenatural, não tem como explicar. Senti uma presença gigantesca, uma presença sobrenatural. E em minutos ali depois da oração, eu senti um choque no corpo inteiro, eu contando pra ela, chorando e gritando, tipo, imagina, domingo, 6 horas da tarde, no hospital, e um monte de gente nos leitos do lado, assim, eu gritando, chorando e tal. Cara, e a dor do corpo inteiro desapareceu na hora. A febre de 39,8, a mulher veio medir, deu 36,3 na hora, depois, assim, 5 minutos depois da oração. Caramba. E eu levantei e fui no banheiro normal, como se nada tivesse acontecido. Tipo, e eu tinha passado mal horas antes, né, saindo do banheiro. Então, segurei na parede. Se eu caísse e batesse, tava com tão pouco plaquetas que provavelmente ia sangrar até morrer. O médico falou que eu não podia andar sozinho, eu estava andando sozinho. Então o risco real era real, né? Uhum. E aí na segunda-feira o médico chegou, estava como se eu tivesse recuperado 100%. Então foi uma coisa sobrenatural. Caramba. E de lá para cá, assim, a gente passa a viver a vida de forma diferente, né? Porque a gente começa a enxergar o relógio de uma forma diferente. Até porque depois a medicina apontou um diagnóstico que eu com 33, eles me deram não, né? Mas no Dr. Google, ele dá lá que a síndrome não tem cura para medicina e me dá de 10 a 15 anos de sobrevida. E quando eu li aquilo, parece que deu sabe, tipo, eu faço casas, né? E quando chega a betoneira, tem um lacre, aí você quebra o lacre para poder sair o concreto de dentro da betoneira. Parece que quebrou um lacre na minha cabeça com relação a tempo. Fez assim, trac, sabe? Tipo assim, e meio que começou uma contagem regressiva. Uhum. E aí eu falei, cara, agora eu vou ter que viver a vida. Então, se eu quero viver mais 80, eu vou ter que viver 60, 80 anos a mais, eu vou ter que viver 4-1. Então, agora eu vou viver. Eu não vou mais ficar fazendo uma coisa que eu não quero, uma coisa que eu não gosto, não vou ficar mais, tipo, se eu brigar ou discutir com alguém, não vou ficar arrastando mágoa muito mais tempo, não, porque a gente não sabe. Então, a gente só para pensar quando você chega encarando a morte de perto, você para virar essa chave, sabe? Esse estalo é uma coisa que eu acho que dificilmente eu vou conseguir passar isso no livro. Sim. E mesmo que a gente, né, a maioria das pessoas nunca vão viver uma situação dessa, em nome de Jesus, porque é uma situação bem complicada. Então, o objetivo, o propósito do livro, não desse, né, do que eu estou escrevendo, é levar essa mensagem para fazer as pessoas despertarem para o relógio da vida delas, que é ela ser rica de verdade, né? Isso é ser rico de verdade, né? Cara, todo dia eu agradeço porque eu respiro sem ajuda de aparelho. Nosso coração tá batendo aqui sem ajuda de aparelho. Agora, nesse momento, tem uma pessoa implorando para a máquina continuar batendo o coração dela ali. No espírito dela tá ali implorando para o coração forçar o pulmão dela a respirar. E a gente tá aqui de uma forma natural. A gente não fica pensando, ai Deus, será que eu vou fazer minha próxima respiração? Entende? Então, você acordar dentro de uma UTI, você vê num dia uma pessoa e dormir e acordar no dia seguinte a pessoa do teu lado tá com a máquina desligada, aí você dorme, no dia seguinte você acorda, o segundo dia a pessoa do outro lado, a máquina tá desligada, você olha ali, tá no zero. Aí eu lembrei de um versículo, eu falei, Senhor, a Bíblia diz que 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Daqui eu saio vivo. E aí foi aqui nessa, e pior que eu pensei nisso mesmo. Então eu aprendi a me divertir ali com aquela situação adversa, todos os dias eu levantava a minha energia
com a minha própria, sei lá, com as minhas próprias ideias, com a minha própria diversão, para deixar a situação mais leve. Então, eu acredito que hoje a vida é isso. Qual o conselho que você dá para a pessoa começar a ser rica de verdade agora mesmo? Cara, primeira coisa, perdoar todas as pessoas que você tem que perdoar e pedir perdão. Ah, mas eu não sou Deus para pedir perdão ou para perdoar. Cara, mas é uma palavra, o que que custa, sabe? Na cultura, no nosso social, é uma palavra que pode libertar uma coisa que a gente não precisa levar isso pro túmulo, sabe? Quantas pessoas que não levam, assim, o cemitério tá lotado de sonhos e de mágoas. Tá lotado. E você não pensa, ninguém pensa no cemitério. Você só pensa quando você pisa lá, quando você passa perto, né? Mas não levar isso pra frente. A gente não sabe, ninguém sabe. Hoje eu faço terapia, né? Com uma médica hospitalar que trata com quadros similares ao meu, tal. Inclusive hoje eu tenho, daqui a pouco eu tenho consulta com ela e ela fala assim, Lucas, ninguém planeja uma doença. Ninguém programa. Deixa eu colocar aqui no meu planejamento aqui minhas férias, vou estar dobrando de salário, ano que vem eu vou viajar para Dubai, Paris, não sei o quê, e vou ficar doente uns 30 dias aqui. Tipo, ninguém faz isso. Então, assim, é uma coisa que ninguém espera. E eu falava para ela assim, eu não consigo aceitar essa doença. Sabe, para mim era uma luta. Eu falava, não consigo aceitar esse diagnóstico. Aí ela falou, Lucas, quem que aceita uma doença? Não tem como você aceitar uma coisa assim. Ninguém quer. Então você não vai aceitar mesmo. Para de lutar com isso e aprenda a lidar com a situação e não querer dobrar a situação. Então aí, cara, a vida, você meio que, sabe, Matrix? Você parece que as coisas ficam meio tudo diferente, assim, a realidade. É muito louco, é uma vida diferente. É muito forte essa experiência que você teve e você está contribuindo aqui com a gente para a gente sentir um pouco disso, mas longe do que você viveu realmente, né? Em Mateus 21 fala que Jesus, né, buscou numa figueira e secou a figueira, né? E ele falou que se tiver fé, assim como a figueira, além de produzir os frutos, você pode pedir para o morro se joga, né? Às vezes você sabe até as palavras certas. Né? Se lançar ao mar, isso será feito. Se tiver fé. Se acreditar sem duvidar. Então, para um milagre acontecer, eu não vejo assim, eu simplesmente não imagino outra forma a não ser ter fé e acreditar realmente, né? Sem duvidar. É exatamente isso. E é quando você entrega os pontos, quando você entrega tudo. Então, quando a única opção ali era a morte, eu falei, cara, então leva meu corpo. Foi meio que assim. Então tá. Deixou nas vontades dele. Eu já estava orando, falei, Senhor, eu entrego minha empresa. Aí no outro dia, Senhor, eu entrego meu espírito. Senhor, eu entrego minha alma, minha mente, meu cérebro, meu conhecimento, meus diplomas, meu dinheiro, minha família. Eu fui entregando. A única coisa que eu não tinha entregado era o corpo. Aí chegou no último dia, aquela dor. Falei, então, cara, não sei mais. Falava assim, meio, velho, sabe? O barba branca aí de cima, paizão, cara, o que mais que eu preciso entregar? Não sei mais. Falei, então leva meu corpo. Então, esse senhor quer, leva. Não vou ficar aqui sofrendo. Aí foi um negócio surreal. Até é emocionante de lembrar, porque toda vez que eu conto ainda vem um negócio, porque é forte, meio que inexplicável, né? E o que mudou, assim, daquele dia pra cá? Eu sei que muita coisa deve ter mudado, mas assim, o que você traz pra gente aí de mudanças nesses dias? Na prática? Isso, na prática. Na prática. Cara, escolher uma coisa que você gosta de fazer. Isso é uma coisa que eu já faço há 13 anos. Então, assim, fazer o que você ama. Eu acho que é o que vai dar vontade de você acordar no dia seguinte. Por exemplo, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar compartilhando uma palavra, eu gosto de convívio, de abraço, enfim, eu gosto disso. Então, tudo que é oportunidade que existe isso para acontecer, para mim faz sentido, eu vou. Tudo que é possibilidade que não conecta dessa forma, para mim não faz mais sentido. Então, por exemplo, hoje eu construo casa. Por que eu construo casa para vender? Porque eu sei que a pessoa que vende o terreno, ela está ganhando. Eu sei que a pessoa que vende o material está ganhando. Eu sei que o cara constrói está ganhando. Eu sei que a pessoa que compra, ela está ganhando. A última casa que eu vendi, sei lá, a mulher pagou 700 conto. Tá do lado, que é uma casinha muito mais basiquinha. Eu até mandei para ela hoje a mensagem. Tipo, tava cobrando muito mais. Então, assim, a casa dela já está valorizada.
que ela estava infeliz no apartamento, então assim, ela realizou um sonho da casa própria, casa térrea, não sei o que, do jeito que ela sempre sonhou. Então assim, tudo que eu vejo que dá para você mostrar para as pessoas realização de sonhos e que todo mundo está ganhando, que existe aquele paradigma que a maioria das pessoas acha que para eu ganhar, alguém precisa perder. E o mundo não é isso. Então, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa que todo mundo ganha, eu fico feliz e vou tocando o barco. E aí eu caio para dentro. Se não eu falo, não, isso aí não vai fazer sentido, porque ou alguém se prejudica, ou alguém não ganha, e acabou, eu não faço. Na verdade, só puxando um gancho aqui, porque os nossos recursos são infinitos, né? Sim. Porque se a gente veio de um ser que tem recursos infinitos, a gente só precisa saber que a gente também temos recursos infinitos. Basta a gente entender isso, né? O doutor tá religioso hoje, né? Pai do céu! Rapaz, o doutor está religioso. Como faz sentido isso? Porque hoje eu estava lendo isso hoje cedo. Olha. 5 horas da manhã eu estava lendo isso. Eu li essa passagem em Mateus e li um livro que eu ganhei no Rectal que a gente foi agora, de uma das terapeutas, até tem uma metodologia lá, mas falando exatamente isso. Nossos recursos são infinitos, desde que a gente saiba disso e acredita nisso, né? Tô religioso? Não, tô espiritual. Além do espiritual, o Lucas tem esse método que você escreveu, né? Você é escritor, né, Lucas? Isso aqui é um presente para você, porque o Rogério já tem, não tem? Já ganhei o meu. O Rogério já tem, é o livro aí do Método Cash, que é um método de coaching financeiro, que ele desmistifica, né, o que é a prosperidade, o que é riqueza, o que é abundância e o que é dinheiro. As pessoas jogam tudo isso dentro de uma caixa, como se fossem 4 fios desencapados ali, fios verdes, fios amarelos, fios brancos e fios azuis. Prosperidade, riqueza, abundância e dinheiro. E elas deixam esses fios todos desencapados dentro do cérebro ali, causando um curto-circuito. Então, quando você fala, pensa numa pessoa próspera, a pessoa já associa dinheiro. Quando você fala, pensa numa pessoa rica, a pessoa já associa dinheiro. Sim. Então, assim, é porque tá tudo misturado, tá tudo entrelaçado, não por culpa de quem está assistindo é por culpa do sistema de criação de paradigmas crenças, né? mesmo, exatamente. Uma cultura que vem sendo duplicada de gerações e gerações para poder manter a população refém daquilo que elas querem fazer. Então, aí esse livro, ele Era assim antes de eu ter esse conhecimento. Olha o livro aqui, gente. Olha o livro aqui, que massa. Obrigado, viu? Valeu. Vou ler e vou... Nossa, vou detonar, vou ler tudo isso aqui. É uma leitura super prática. Quando Saque. ficou pronto, eu peguei assim para ler. Ele saiu em 7 dias. Eu fiquei 8 anos com ele na gaveta, vocês acreditam? Caramba. Eu lancei o método Cash em 2014 e falei, vai ter que ter o livro. E ficou, vai ter que ter o livro, vai ter que ter o livro, vai ter que ter o livro. Aí eu quase morri. Você desenvolveu o método, mas não escreveu. E o livro eu comecei a escrever desde 2014 e nunca terminei em 8 anos. 8 anos. O livro pararam no meu Google Drive, no meu Evernote e os áudios gravados, que eu ia gravando e colocando as coisas. Aí deu um estalo na minha cabeça. 2 pessoas muito importantes que eu citei ali, inclusive, o Paulo Bento e o Sullivan Pacheco, me estimularam com um negócio de livro, aí pum, bateu assim, eu falei, cara, o método Cash. Eu botei, tipo, energia e foco, saiu em 7 dias. Boa. Então, assim, foi mais um paradigma. E eu tava conversando com o pessoal da editora, falando, tem um outro projeto aí e tal. Ele falou, não, mas não vai ser igual aquele lá não, né? Me dá um prazo aí. Você disse que era pronto aqui. Lucas, você vem de uma linha que é o coach, mas você não é coach moderno, você é coach velho. Porque 2010 a gente nem ouvia falar tanto de coach como é nos dias de hoje. E hoje a gente vê muita também essa questão como você falou, dos fios, tudo junto, prosperidade, abundância, riqueza e dinheiro. O coach também parece que virou uma caixa onde todo mundo tá junto e ninguém presta. Como é que você vê primeiro esse preconceito com o coach e depois como você, dentro de um coach financeiro, coach mental, coach de paradigma, coach de vida, como é o life coach, né? Como é que você trabalha para desmistificar este preconceito? Legal também, pergunta bem mirabolante aí, né? Porque, na verdade, Rogério, sabe o que eu penso? Tudo vai ter um preconceito.
Se você tomar água com gás, as pessoas falam, ai, tá tomando água com gás. Entendeu? Ai, agora toma limão de manhã em jejum. Então, assim, sempre vai ter a galera que vai ficar na reclamação. Perfeito. E o coaching, por ser uma profissão, vamos dizer assim, uma ferramenta que tornou-se uma profissão, de uma forma onde as pessoas se sentiam livres dos pensamentos tradicionais de uma forma muito rápida, destrava os paradigmas da pessoa num curso rápido de 8 dias, de 4 dias, um bloco de módulos assim, a pessoa chegava numa quinta-feira e na segunda-feira a mente dela estava completamente diferente. Então, assim, você tá com uma pessoa hoje, da sua família, no estado que ela tá, e de repente passar um final de semana, ela chegar e falar, cara, vamos viajar o mundo, vamos abrir 10 empresas e vamos vencer na vida, e vamos emagrecer, e vamos viver, e todo mundo vai ficar feliz. Você fala assim, para de sonhar, cara. Então, é natural do humano, que não deveria ser natural, mas é comum, as pessoas se decepcionarem com um crescimento repentino. Certo. Entende? Então, isso acaba criando esse preconceito. Mas pra gente que você falou, né, das antigas aí, pra gente que entrou no projeto, no processo, melhor, errei a palavra aqui, no processo de coaching, e viveu, cara, eu pesava quase 100 quilos, eu perdi 20 quilos, tipo assim, num curto espaço de tempo, coisa que eu não conseguia sozinho. Foi por causa do processo de metanoia que eu tive, por causa das perguntas que eu respondi ali, por causa da metodologia que eu segui ali. Então, é como tentar explicar para a pessoa o que é o choque elétrico. Você só explica quando a pessoa enfia Vai o dedo lá e na mete tomada. o dedo, né? Então, assim, não tem como você explicar para uma criança, ó, vai doer, vai fazer zzz, ai, ui, dodói. Você pode falar de qualquer forma o que é um choque elétrico. A pessoa só vai entender se ela enfiar o dedo. E a maioria das pessoas, quando enfia o dedo, sente o desconforto, para. Ninguém pega para resolver o choque elétrico ali e fazer aquele desconforto virar crescimento. Sabe aquela história da lagosta? Vocês já ouviram ou não? Já ouviram essa história? Eu já, mas você pode contar. Falam assim, Eu né? já, porque eu fiz a imersão do Lucas lá embaixo. Eu não conheço a história da lagosta. Bem rapidinho, eu falo assim, a lagosta é um animal mole, só que ela tem a casca dura. E aí ela, por ser mole, ela começa a crescer e ela encosta a carne dela na casca. E aí dói. Aí o que ela faz nesse processo? Ela vai para debaixo das rochas, quebra aquela casca e cria-se uma casca maior, uma casca nova. E ela repete esse ciclo várias vezes na vida dela. Se a lagosta, quando ela começasse a sentir uma dorzinha, um desconforto, se ela fosse pro médico, ela ia tomar uma bezetacil, ia tomar um Dorflex, um analgésico, e ela ia morrer um camarão. Ela nunca seria uma lagosta. Então, não é só no coaching. Dei esse rodeio todo aqui, parece que é rodeio, mas não é, né? Para falar o quê? Não é só no coaching. Vão ter julgamento ou preconceito com o psicólogo, porque vão falar que psicólogo é coisa para maluco, coisa para quem está doente. Vão ter o preconceito com o médico, porque falar, não preciso disso. Eu tinha preconceito com o médico, até tomar 28 comprimidos numa tacada só. Né? Então, você passa, tem que respeitar o que o cara estudou. O cara me curou fisicamente. Né? Veio o milagre? Veio, mas o cara fez o trabalho dele, o médico fez o trabalho dele. Então, o dentista, né, fala assim, não, eu não preciso de dentista, se eu escovar os dentes, se eu cuidar aqui em casa, eu vou ficar pagando dentista para ele limpar meu dente, eu limpo em casa. Então, assim, com qualquer profissão, com engenheiro, eu falo, não, engenheiro quer fazer o design de interior, não, ele não é arquiteto, porque... Então, assim, as pessoas, elas são doutrinadas a criar o preconceito. Perfeito. Para criar o problema, para vender a solução. Então, o fato é, qualquer profissão, qualquer carreira, para quem está assistindo ou está ouvindo aí em casa, qualquer profissão, qualquer carreira, o que eu recomendo? Faça até dar certo, porque os resultados, ele cala a boca de todo mundo. Então, assim, independentemente da área. E aí a denominação é o que menos importa, né? Julgaram o consultor, aí o consultor virou coach, e agora é o mentor, daqui a pouco vão julgar o mentor também, mas sempre vão precisar de um coach, de um mentor, de um consultor, de um médico, de um fisioterapeuta e tudo mais, de um personal e por aí vai. Então, eu não perco tempo lutando contra o preconceito. Eu vou atrás das pessoas que gostam. É só isso. E produzir resultado. As pessoas dispersam, perdem o foco muito fácil com a negatividade. A negatividade, ela tem esse poder de roubar a brisa das pessoas, né? Teve uma fase da minha vida que eu cheguei num momento e falei, cara, eu não vou permitir mais que as pessoas roubem a minha brisa, que tirem a minha onda, que quebrem a minha vibe.
E aí você vai aprendendo, você vai treinando isso. Isso eu acho que vai dando essa musculatura, essa resiliência, buscando sempre o desconforto. Essas situações mais estressantes vai deixando você com a casca mais dura para essa situação. Acho que isso que é o maneiro. Gente, eu não posso deixar de compartilhar aqui e trazer essa atenção, porque a gente está falando assim, o que é riqueza de verdade, né? E riqueza de verdade viver o agora, né? Saber ter conhecimento, ter sabedoria para realmente viver isso, né? Mas só uma lembrança, você é importante. E você é importante, a gente está aqui no Pod Saúde, falando de saúde, para você levar adiante por mais tempo possível o seu propósito de vida, a sua missão aqui. Para isso você tem esse veículo para você cuidar, a responsabilidade é sua. Então, vai atrás de uma equipe médica para fazer seu check-up, vai atrás de uma equipe. Aqui nós conectamos o Cartão Nação Saúde, nosso patrocinador aqui, ele conecta especialistas, profissionais, clínicas odontológicas, médicas, laboratórios, tudo que você precisa na área da saúde, ele conecta direto a você. O Cartão Nação Saúde, ele trabalha com, negocia com essas clínicas, com esses especialistas, para eles oferecerem um desconto diretamente para você, exatamente para você ter mais recurso financeiro para fazer outras coisas. Você ser mais eficaz financeiramente, mais inteligente. E ainda assim, se você precisar de um atendimento médico agora, o que você faz? Tem um médico para você ligar aí agora? Com o Cartão Nação Saúde, você tem a telemedicina do Einstein Conecta. Você pode falar com o médico e detalhe, em menos de 10 minutos esse atendimento. Que top. Muito bacana esse projeto. Né? Assim, um projeto muito bom, a gente vê os depoimentos, os resultados. A gente acabou de chegar de uma feira de tecnologia e viu como é que o pessoal ficou encantado com isso, buscando fazer umas parcerias com a gente e como que a gente pode ajudar realmente as pessoas, né? E esse mundo de tecnologia, o pessoal é muito doido nas tecnologias, mas esquece, né? Às vezes de cuidar da saúde. Então ali mesmo o pessoal já começou. Nossa, peraí, eu preciso entrar e fazer o Cartão Nação Saúde. Esse é o acesso que a gente leva. O acesso ele é extremamente importante na vida das pessoas. Na verdade, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Esse conteúdo que você está recebendo aqui do Lucas, do Rogério, meu aqui, esse conteúdo é gratuito e se você tiver mesmo a vontade e acreditar, ele transforma a tua vida também. Isso aqui também isso aqui é saúde, né? E, Lucas, você está conhecendo agora o Cartão Nação Saúde, né? Sim. A gente estava conversando aqui achei formidável a ideia, assim, é um investimento simbólico, na minha opinião, porque, assim, você vai gastar isso aí com remédio. Então, ao invés de você gastar com remédio, que não é remédio, senão não chamava drogaria, né? Na padaria vende pão, na drogaria não é remédio. Na drogaria vende droga. Tanto que o meu médico, quando ele foi me tratar, ele falou, eu vou te drogar, hein? Aí eu falei, Ele falou, eu vou te entupir de droga, porque senão você não tem cura, não. Aí eu falei, então tá. E coquetelzão com 28 comprimidos lá na primeira tacada, a cada 12 horas. Então, assim, não gaste com droga. Mas a droga é lá, né? As pessoas têm o preconceito lá, o maconheiro, o cheirador, e vão dando os rótulos aí para as pessoas que estão. Mas aí o cara tá lá chega na casa dele, tá tomando ansiolítico, tá tomando uma porrada de remédio. Nada contra, as pessoas têm que se tratar, mas tem gente que é dependente daquilo. Qualquer dorzinha, né? Eu conversava uma vez com uma amiga da Noruega. Ela falou assim, sabe por que vocês falam que aqui no Brasil o sistema de saúde pública não funciona? Olha que interessante. Ela falou assim, porque assim, aqui qualquer dorzinha, a pessoa vai para o hospital. Lá na Noruega, enquanto a criança não chega em 39,5 de febre, a gente não leva a criança para o hospital. Porque a gente aprende na educação lá a cuidar das crianças em casa. Então, assim, eles já têm uma cultura de saúde, de cuidar, tal, de fazer os tratamentos, os cuidados. Então, eles já ensinam aquilo na escola, desde a infância, para poder tratar os sintomas, né, tal. E resolver a causa, lógico, né? E aí, caso fique num estado grave, aí vai para o sistema público. Aí funciona. Não é que lá funciona. É porque a mentalidade das pessoas de lá foram orientadas para cuidar da saúde. E aqui as pessoas são orientadas para poder tomar remédio em cima da dor. O primeiro ponto para resolver um problema é buscar conhecimento, né? Você saber que você tem esse problema, né? A ignorância... Na saúde é a mesma forma. Você precisa conhecer conhecer seu corpo para você se cuidar, né? Para você seguir adiante aí, né? A ignorância é a maior doença da humanidade. E assim,
a gente fala aqui também de, bom, riqueza, finanças, e aí a gente eu faço essa pergunta para você. Você também tem essa organização financeira, esse trabalho financeiro também como coach financeiro? Porque o seu livro está aqui, ó, Método Cash. E eu falo que é o método certo de coaching financeiro, mas assim, por incrível que pareça, eu não sou organizado financeiramente. Eu penso assim, o que é organização? Um jardim é organizado, e por isso que ele é pequenininho e bonitinho. A floresta, ela é indomável e incontrolável, por isso que ela é gigantesca. Então, quando você vai falar de dinheiro, de produção de dinheiro, para você crescer ela invariavelmente de uma forma rápida, de uma forma constante, se você ficar controlando demais, você está pensando em fazer um jardim de dinheiro. Então, eu penso nisso como uma floresta indomável. Então, quando você pensa na produção, você para de ficar, sabe, no gerenciamento dos centavos. Você não fica tirando folha seca da floresta. Você deixa que aquilo ali vai se consumir. Então, é lógico que o primeiro passo do método Cash é o C de cortar gastos excessivos ou desnecessários. Até dou umas porradas no subtítulo do livro do Thiago Nigro, que ele fala lá do 1.000 ao 1.000.000 sem cortar o cafezinho. Aí eu provo que se cortar o cafezinho dá para você sair da dívida, dá para você fazer seu primeiro 1.000.000 só com um cafezinho. Então, tá certo? Não sei. Quem acredita lá funciona. Quem acredita aqui também funciona. Aquela história que a gente falou aqui. Mas eu falo que é o método certo porque ele é prático, é direto ao ponto, funciona e principalmente ele muda a mente. Ele não fica na parte técnica, sabe? Porque a parte técnica do dinheiro, eu conheço um monte de economista que não é milionário. E eu fiz meu primeiro 1.000.000 com 25 anos de idade sem concluir a faculdade de engenharia. Então, assim, não é a organização que enriquece ninguém. Eu sou a prova disso, não é teoria. Mas se você não tem... Você tem que ter uma mínima organização, né? Porque sim, o básico. Quanto é que você gasta? Sem organização, se você ganha, mas você não controla o que sai... Mas aqui você já básico, está falando da organização. É o básico. Você acabou de falar que o primeiro é controlar os gastos. É o básico, exatamente. Então, assim, só que ninguém precisa ser especialista em finanças para ficar rico, é isso que eu quero dizer. Sim, tá. Entendeu? Entendi. É o básico. Você tem que respeitar o fundamento básico da economia, que é o quê? Gastar menos do que ganho. Acabou. Então, se você souber disso, já era. E aí você é investidor também, né? Você falou assim, você trabalha com construção de casas. Como é que hoje a perguntinha, né? Já é clichê, já. Aquela pergunta, você tem uma casa própria? Vale a pena você ter sua casa própria? Ou vale a pena você investir esse dinheiro? O pessoal fala assim, mas você vai ficar numa casa de 1.000.000, e aí essa casa, se você pegar o dinheiro da casa, investir num fundo de 1%, você tira 10.000 e aluga essa mesma casa por 6, por 7, sei lá, e sobra 3 para você reinvestir e multiplicar seus patrimônios. Legal. Aí daqui 30 anos, você não tem uma casa que era para valer 2,5 milhões ou 3 milhões. Porque você não tem lastro nenhum. Então, assim, as pessoas têm uma mentalidade de escassez. E o problema daí não está na ter a casa própria ou morar de aluguel. Está na palavra ou. Então, é como se eu falasse, eu prefiro ter 2 olhos do que uma boca. O que é melhor, 2 olhos ou 2 orelhas? O que é melhor? Morar numa casa própria ou morar de aluguel? Então não tem um certo ou errado. O lance é você pensar no ou, não é um ou outro. Você pode morar de aluguel, aplicar o dinheiro e comprar a sua casa. Então você pode trocar o ou por e isso para mim foi a maior virada de chave com relação... Quando eu comecei a construir patrimônio, lastro, e tenho muito que construir ainda, eu sou nenê ainda, comparado a onde eu quero chegar, e assim, tem uma cultura mesmo de colocar esse, ou você faz isso ou você faz aquilo. Porque as pessoas elas já pensam, se eu construir uma casa, se eu comprar uma casa, eu não consigo pagar meu aluguel. Então, ou eu pago aluguel ou eu pago o financiamento da minha casa própria. E aí fica cada um puxando a sua linha aí. O grande lance é o momento de cada um. É não ficar preso na regra ou naquela, né? E outra, também, você está dizendo aqui, o momento de cada um. Pode ser que para você pode ter os dois. Pode ser que agora não é o teu momento. Pronto. Não adianta você querer dar o passo maior que a sua perna aí, você vai arrumar outros problemas. Pronto. Eu conheço pessoas multimilionárias que tem um Instagram com 300 seguidores, que tem vários imóveis e moram num apartamento simples de 2 quartos. Basiquinho, no interiorzão,
e fica lá, entendeu? De boa. Só vendendo, comprando, investindo, trocando, fazendo negócios e tá ali. E outras pessoas moram na mansão, entendeu? Eu tava conversando com um amigo esses dias e ele falou, cara, um amigo meu entrou nesse negócio de construção aí, tinha 2 milhões na conta. Aí foi lá construir uma casa dos sonhos, pegou um terreno de 600 metros, meteu uma casa de 450 metros no terreno, fez tudo na casa. Tá hoje lá morando na casa ele com a mulher, os filhos saíram, e com uma dívida de $500 mil. Aí, tipo, tá desesperado lá, porque agora talvez ele tenha que vender a casa mais barato para poder pagar a dívida, porque não é o problema da dívida. A dívida existe, o problema é psicológico. Você vê mental, menos 500 Sim. mil ali na conta bancária todo dia. Você antes ter um saldo de 7 dígitos e de repente está devendo 6, múltiplos, né? A pessoa pira, emocionalmente falando, aquilo ali, né, é uma machadada no cérebro todos os dias. A dor ela é psicológica. A gente já falou isso aqui já, Lucas, em outros episódios, né? Até a gente conversou com planejamento financeiro, empresarial, mas também pessoal, né? Com a Raquel, com a Raquel Roller. E assim, não é o problema só de você estar ali com a conta negativa, né? É as consequências que vem uma cascata em cima disso, né? Vários outros problemas que você vai tendo em cima disso. E isso é saúde. Por isso que é importante você ter o mínimo dessa organização financeira, né? Pelo menos tá para estar no verde. Isso entra muito numa questão, aí você me corrige, já que você é especialista nessa área mental, né? Isso entra muito numa questão de mentalidade total, né? Sim. Eu me recordo que minha esposa, em determinado momento, e ela chegou para mim e disse, amor, eu tô com desejo, e ela não estava grávida, eu tô com desejo de comer nectarina. Nossa. Aí eu disse, amor, eu vim lá da Paraíba, isso não existe lá não. Que é isso? Danado é isso, amor. E ela disse, é uma fruta. Aí eu digo, então vamos no supermercado atrás de uma nectarina, né? Tá com desejo, vai que o menino nasce com cara de nectarina. Eu não quero isso não. E a gente foi no supermercado, chegamos lá, não tinha nectarina, doutor. A gente foi no segundo supermercado, chegamos lá, não existia nectarina. A gente foi no terceiro supermercado e tinha nectarina. Ela ficou louca, mas quando ela viu o preço, ela viu que uma nectarina tava lá, sei lá, R$15. Uma nectarina que é um pêssego importado. E aí ela olhou pra nectarina, os olhos brilharam. Olhou pro preço, baixou a cabeça, né? E aí ela olhou pra mim e disse, vamos esperar baixar, aí a gente compra. E eu disse, de jeito nenhum. Depois de 3 Eu supermercados... fui em 3 supermercados pra comprar nectarina. Já gastei 20 de gasolina. Agora eu vou esperar baixar para poder comprar nectarina. Aí na hora eu, inspirado pelo método paradigma do Lucas, eu disse, não, a gente não vai esperar baixar. A gente vai ter a mentalidade para a gente ganhar mais ao ponto de comprar nectarina sem nem olhar o preço. É isso. É isso. E naquele momento a gente comprou a nectarina em paz. Não compramos todas as nectarinas do supermercado. Até porque mas se ele tivesse que voltar para ver esse preço baixar, ele ia gastar. Ia gastar de novo. Talvez nunca baixasse. Comprar, ou Porque subisse. porque tem gente que não tá tendo riqueza de verdade, porque tá esperando sempre os preços baixarem. Tá esperando sempre a promoção e não tem a mentalidade, porque a mesma energia que eu gastei para procurar, tudo bem que nos outros 2 supermercados não tinha, mas a mesma energia que eu gastei para procurar a nectarina, eu poderia estar gastando para produzir dinheiro para comprar nectarina na internet, chegando na minha casa com o preço que eu quisesse. Resolvido. Então é uma questão muito de mentalidade. Eu não vou ter uma mentalidade de escassez. Eu vou buscar ter uma mentalidade em que eu tenho todos os recursos. Aí entra o nosso pastor Renato Munhoz, né? Hoje. Dentro da espiritualidade, aí, a gente tem todos os recursos, mas ao invés da gente usar os recursos para produzir, a gente está usando os recursos para economizar. Top. Para não fazer com que aquilo produza mais para nós. Eu amo promoção. Não estou dizendo que você não deve procurar uma promoção. Agora, deixar de viver porque não chegou o momento da promoção, isso é um gasto de energia desnecessário ao invés de você estar utilizando para produzir e poder comprar na promoção e fora da promoção. Perfeito. O meu avô
Amor, me desculpa ter dado esse exemplo. Você comeu nectarina. Foi ótimo, viu, Raíssa? Obrigado, Raíssa. E o meu avô, um espanhol que veio lavando calça e cueca no Rio, da Espanha para o Brasil, e teve muito sucesso financeiramente. E ele dizia sempre assim, é uma frase que veio já de mãe, de pai para filho e de filho para neta ali, né? Eu, no caso. Não compre o que você não precisa para depois não precisar vender aquilo que você precisa. E assim, você é investidor, né? Ter essa organização aqui, você já está falando aqui no seu livro. Agora, pensando assim, em pessoas que têm essa mentalidade muito assim, que precisa enxergar também, né? Já fico lembrando um pouco assim do meu avô. Será que ele ia fazer hoje, nos dias de hoje, com esses investimentos? E inclusive o Lucas investe em criptomoedas também, né? Sim. Cara, desmistifica isso aí pra gente. Vamos lá. Primeira... Precisa ter medo? Não. É o dinheiro do futuro. Então, assim, é lógico que tem um monte de furada aí, mas deixa antes eu falar desse negócio da mentalidade aí. Porque, cara, a gente fala assim, mentalidade, mas é o último passo do método Cash, o quarto passo, que é o habituar. Então, uma nectarina, uma vez ou outra, uma compra que seja um negócio caro uma vez na vida, não vai fazer você mais rico ou mais pobre. Essa é a verdade. Então, você não precisa se privar das coisas da vida, das vontades. Agora, você tem que controlar os seus hábitos compulsivos. Então, se você aprender a controlar os hábitos de gastos, acabou. Isso é a troca da mentalidade. Então, uma vez ou outra, se eu tô o ano inteiro saudável na academia, faço uma alimentação top, e uma vez no ano eu faço uma ceia, eu como carne de porco e ovos e gordura e fritura e tomo meia garrafa de vinho, isso aí não vai destruir minha vida. Amém, Senhor. Não Obrigado. vai. Agora, se eu faço o contrário também, se eu tô todo dia no bar, enchendo a cara, comendo comida demais, enche o prato, come 1 quilo de comida, não faz atividade física, não cuida do corpo, e uma vez você passar um final de semana num spa e fazer um detox, não vai adiantar merda nenhuma também. Então, tipo, não é uma coisa que você faz... A sacada aqui tá onde? Não é aquilo que você faz esporadicamente que vai construir ou destruir os seus resultados. O que vai construir ou destruir os seus resultados são os seus hábitos, que é aquilo que a gente começou o assunto, que é o nosso piloto automático, que é aquilo que a gente faz sem pensar. Então, a reprogramação desses hábitos que é a chave do resultado, né? E aí, pro ponto que você trouxe aí da criptomoeda. Cara, o que é o medo? As pessoas têm medo de comprar a criptomoeda e perder dinheiro. É pirâmide, não sei o que, isso aí é falcatrua, isso aí é golpe. Cara, você falou do terreno, né? Ficar esperando, não, quando o terreno ficar mais barato eu vou comprar. Não vai comprar nunca. Não vai comprar nunca. Então, assim, se ficar esperando o momento certo foi há 20 anos atrás para comprar. Esse foi o momento certo. Então, a visão que eu vejo do medo de agir, do medo de começar um investimento, é como eu aprendi bem no comecinho da minha carreira, com algumas leituras. Eu falo assim, que medo é ignorância intelectual. Porque se eu não tenho intelecto, se eu não tenho conhecimento da coisa, eu tenho medo. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tiro meu medo. Eu sou paraquedista, eu falo isso na prática. Se eu falar para você, vão saltar de paraquedas, você fala, tem medo. A maioria das pessoas vão ter medo, a maioria. Não todos, né? Mas a maioria. Agora, se você fala lá, não, daí tem o paraquedas, é assim que comanda, esse é o procedimento de emergência, tem o caso de segurança, se acontecer alguma coisa, uma pane, ele ativa sozinho. Em 1.500 pés, ele tem um dispositivo que se você não, sei lá, saiu do avião, aconteceu alguma coisa e desmaiou. Vamos supor, um acidente, fatalidade. O paraquedas, ele comanda sozinho, automático. Existe um DAA, que é o dispositivo de acionamento automático. Então, assim, as pessoas, por não ter conhecimento, têm medo. Certo. E aí, com criptomoeda, é isso, né? Lógico, porque as pessoas veem, mas o meu amigo comprou e quebrou. Cara, o cara vendeu o terreno dele, enfiou todo o dinheiro dele numa criptomoeda nova sem estudar, sem conhecimento, ignorância, fez merda. Então, as pessoas falam assim, o seu curso é caro, então vai fazer sem o meu conhecimento pra você ver o que é caro. Você perder 2 anos dando cabeçada, 13 anos dando cabeçada, vai ver o que é caro. O que é caro? Tempo ou os 10 mil reais, 50 mil reais, né?
Então as pessoas não têm essa distorção aí. Então... Você já tá respondendo aqui como não cair numa furada, né? Boa. Que é isso, né? Você tá buscando conhecimento. Então, assim, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não é limitado. E a gente tem que ter essa visão de desenvolvimento contínuo, de aprender. Aqui vocês já deram várias chaves, já aprendi um monte de coisa. Já eu vou rever, inclusive, para pegar o que vocês falaram aqui. Massa, mas foi muito legal, né? Muito bom estar aqui e a gente aprende também muito, viu, Lucas? É impressionante o quanto que eu aprendo aqui, eu tenho que falar por mim, o quanto eu aprendo aqui em cada podcast desse, cada pod de saúde que sai aqui, a gente aprende demais. E prazer estar com você aqui, cara, de verdade, foi muito prazeroso, foi muito rico. Gente, já tá acabando, doutor. Já estamos acabando. Poxa, eu vou ter que convidar o doutor para ir lá no Paradigma, no podcast nosso lá. Já tá convidado aqui ao vivo aí já pra galera aqui. O Rogério foi lá já. Boa. A gente conversou um papo, foi top demais. Maravilha, riquíssimo. Com certeza. Um prazer. E, bom, considerações, Rogério? Eu não tenho nenhum, vou quebrar meus paradigmas agora. Mais, né? Obrigado. Obrigado, Lucas. Sempre muito bom bater papo com você. É sempre uma disrupção maravilhosa. Quando vejo você não precisa nem abrir a boca, o seu cabelo já diz, cara, eu preciso mudar. E eu espero que você que está nos assistindo também tenha tido essa mentalidade de crescimento. Às vezes ficou muito volta aquela ideia, né? Muito cheio de preconceito, mentalidade, mindset, não sei o quê. Mas é tua vida, criatura. Testa. Põe o dedo na tomada. Testa. Não, eu assisti uma vez uma pregação, um pastor falando, não era você não, Renato. Mas... Outro pastor. Era outro pastor. Foi promovido hoje, doutor. Mas eu vi um pastor falando e ele falando de um hábito negativo dentro do comportamento humano, né? Ele tava falando da masturbação, da pornografia. E ele dizendo, cara, faz o seguinte, faz um teste, 7 dias sem viver isso. Vê se a tua vida não vai ser mais produtiva, vê se a tua vida não vai crescer. Então, muito mais do que eu ficar falando se pode, se não pode, se você vai fazer criptomoeda, se você... Testa. Testa com segurança, testa com conhecimento. Testa com sensatez. E aí você vai ver, 7 dias. Se der certo, aí você vai dizer, agora eu preciso de um mentor financeiro, de um mentor espiritual, de um mentor isso, porque agora eu já vi que dá certo. Então eu tenho como crescer a partir disso. Ou que deu errado. Ou que deu errado. Só que assim, às vezes você vai num médico e o médico não dá o tratamento certo logo de cara. Perfeito. Só por causa disso você vai invalidar todos os outros médicos? Perfeito. As pessoas têm umas viagens, sabe? Se eu contratei um arquiteto, uma vez eu contratei uma arquiteta, ela fez um projeto, eu não gostei. Não é por causa disso que eu nunca mais vou falar, todos os arquitetos são ruins. Então, assim, essa caixa da generalização, as pessoas dão uma viajada. Né? A famosa Hellmann's Airlines, viajando na maionese, né? A galera dá uma viajada. Patrocínio aí, Hellmann's, né? Então, a galera dá uma viajada. E, cara, sensacional isso aí que você falou. Que bom. E bacana que você está trazendo, e é muito real isso na prática da saúde, né? Os estudos, eles são por média. Mas, às vezes, você não é a média. A gente não nasceu para ficar na média, né? Às vezes você não é você não está na média daquele estudo, né? Então, por isso que um médico, ele tem que ter muita sabedoria, né? Um profissional da saúde para diagnosticar ali, ele precisa analisar várias variáveis ali para ele não cometer um erro de sair diagnosticando todo mundo na média, né? Exato. Bom, Lucas, prazer, passa suas redes sociais pra gente aí, por favor, pra gente acompanhar, seguir. Vamos lá. Quem quiser aprender com Lucas, faz o quê? Vai lá e procura aí no Google, Lucas Labastier. Tem que fazer biquinho, Labastier. Sacanagem. Qualquer lugar só vai ter um, então só tem um Lucas Labastier no Google, então isso é um privilégio, fenomenal. Poucas pessoas podem ser só no Google. Eu sou o único de verdade. Eu peno isso, viu? Porque tem um senador que se chama Rogério Carvalho. Aí, ó. Aí de vez em quando chega no meu Instagram, seu safado, seu pilantra. Virou padre agora. Aí eu olho e digo, meu Deus, o que é que eu fiz pra essa pessoa? Aí tem lá, você aprovou a PEC, não sei o quê. Eu digo, não sou eu não. Eu não aprovei nada.
Que da hora. Bom saber que Vai no próximo que- encontro nosso vou pegar isso aí. Ó, aquela PEC lá que eu... Mas Bom Lucas saber que Labastier só tem um. É Você facinho traz de achar. sabedoria. Tá Peraí, me resolvido. explica o porquê primeiro. Mas a gente... Maravilha. Bom saber essa informação Não, para as direto. rodas de churrasco. É porque esses eu apago pra não dar divulgação pro senador, mas direto aparece comentário da galera aí, o bichinho é de um partido muito amado no Brasil. Sei qual que é. E aí ele Pessoal, justamente, a galerinha tem detonado o bichinho e detona no meu Instagram. Meu Deus. Sobra até para É isso você. aí, isso gente. aí. E Mas- segue também o Cartão Nação Saúde, por favor, no Instagram, @Cartão Nação Saúde. Também E compartilha, gente, porque assim, não vai cair seu dedinho, entendeu? Você vai continuar com o dedinho saudável, aperta aí o joinha pra poder o YouTube falar assim, olha, tem uma pessoa inteligente, legal, gente boa. E aí o YouTube vai falar, vou mostrar para pessoas parecidas com essa aqui. E de repente essa informação pode contribuir e ajudar muitas pessoas Isso aí. é um investimento, né? Isso. com Porque a certeza. gente fica pensando, eu vou investir em criptomoeda, não sei o quê. Mas a pessoa não está nem investindo nela mesma, no conhecimento que ela tem, naquilo que ela pode ajudar os outros. É uma Então, semente, né? aproveita para investir a partir de agora. Assistiu esse podcast, escutou aqui, mudou de mentalidade, investe agora na vida dos outros. Vai fazer total diferença na tua vida. Top. Eu não posso falar que ele é pastor, né? Porque ele já veio de padre. Pronto. Mas é isso. Servir, né? É isso aí. Sempre sirva. Como é que a Maior palavra é o que diz? serve. Aê! A Maior é o que serve. palavra do rótulo do saco de pão, servir bem para servir sempre. E a gente aproveita aqui para fazer esse apelo para você aí, enfim, com muita Boa. criatividade, muito bom humor. Bota o CTA Obrigado. aqui no começo já. Esse Vamos puxar isso aí, né? Maravilha, gente. Obrigado mesmo. Um abraço e até o próximo episódio. Até lá! Valeu.